Iniciamos aqui os nossos primeiros comentários ao Código Penal, um projeto pioneiro que tem por propósito compartilhar o conhecimento jurídico e das ciências criminais. E, como não poderia deixar de ser, o primeiro artigo a ser analisado é, obviamente, o artigo número 1, que versa sobre o princípio da legalidade. Dizem que o princípio da legalidade tem o seu nascedouro ainda na Revolução Francesa, onde, pela primeira vez e de forma expressa, as garantias individuais de que nenhum homem poderia ser incriminado senão mediante lei e que essa lei fosse anterior à conduta incriminada foram traçados de forma clara e, enfim, expressa na legislação. No Brasil, o princípio da legalidade encontra respaldo no artigo 1º do Código Penal. E é justamente no artigo 1º que nós encontramos a seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Pois bem, convém esclarecer dois aspectos relevantes. Um sobre a palavrinha crime, outro sobre a palavrinha pena. No que diz respeito à palavra crime, convém destacar que o legislador, ao que tudo indica, quis trazer para a acepção de crime a concepção de infração penal. E aí o senhor há de recordar que a infração penal pode ser de duas espécies: aquilo que se chama de crime, propriamente dito, e aquilo que se chama de contravenção penal. De modo que, onde consta não há crime, devem os senhores interpretar como crime, propriamente dito, e como contravenção penal. E no que diz respeito à expressão não há pena sem prévia cominação legal, essa expressão deve ser interpretada também em sentido amplo, pena como sinônimo de sanção penal. Sanção penal que admite duas espécies: as penas propriamente ditas e as medidas de segurança. Pois bem, de modo que, até então, o princípio da legalidade deve ser lido como não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Agora a gente vai ler como não há crime e nem contravenção penal sem lei anterior que o defina, assim como não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Mas não é só. Quando se diz não há crime sem lei, dessa expressão crime sem lei, aqui nasce o chamado princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, que é o princípio que afirma que apenas mediante lei, e diga-se de passagem, lei ordinária, é possível criar crimes e extinguir crimes. Crimes, portanto, não se criam através de medidas provisórias, não se criam através de portarias, de regimentos, etc. Apenas mediante lei e lei ordinária, e obviamente que lei ordinária é da competência da União. Além disso, consta a expressão lei anterior. Da expressão lei anterior, podemos extrair o chamado princípio da anterioridade da lei. O princípio da anterioridade da lei, que diz que apenas mediante lei anterior, lei prévia, é possível definir crime. Dessa forma, o que nós temos é que não há crime que não respeite o princípio da reserva legal e não há crime que não respeite o princípio da anterioridade. Dessa forma, o princípio da reserva legal, bem como o princípio da anterioridade, juntos formam o chamado princípio da legalidade. Não é fácil entender isso? Você soma esse princípio com esse outro princípio e juntos nasce o chamado princípio
da legalidade. É isso. Até o próximo comentário do artigo número 2. Um abraço a todos e até mais.